Olá pessoal, tudo bem? Então hoje nossa aula vai ser em formato de podcast, né? Disponibilizar esse áudio aqui para vocês, tratando sobre o Epicuro, né? O epicurismo, que é a corrente a qual ele pertence, que é inspirado, obviamente, como deu para perceber no próprio nome do Epicuro, né? E essa corrente também faz parte do período helenístico da filosofia que nós estamos abordando para poder estudar a ética, certo? Então, vou tentar aqui ser bem direto, né, e sucinto. Então vamos lá. Epicuro nasceu na ilha de Samos, né, em 341 a.C. E no ano de 306 a.C., ele fundou a sua escola, né? A sua famosa escola chamada O Jardim, que ficava lá na cidade de Atenas, né? Indo direto ao ponto, né? Tentando assim resumir o que seria a filosofia do Epicuro, né? Do ponto de vista da ética. O Epicuro vai partir da ideia, né, de que tudo que existe no mundo são apenas sensações, né? O Epicuro era um atomista, né? Um atomista no sentido de um discípulo de Demócrito, né? E o que tem a ver atomismo com sensações, né? Então, essa perspectiva de mundo atomista, né? Essa cosmologia, essa visão da realidade atomista, parte da ideia de que tudo que existe é apenas a matéria, né? Você não tem transcendência, né? Você não tem o mundo dos deuses, né? Você não tem uma outra realidade não sensível, né? Ou transcendental, como a gente encontrava, por exemplo, ali em Platão, né? Então tudo que existe no mundo é apenas a matéria. E como é que a gente tem contato com essa matéria? A gente tem contato com essa matéria através do corpo, né? Através da sensibilidade. Então tudo que pode nos tornar felizes, né? Ou infelizes dentro da filosofia ali do Epicuro tem uma relação direta com as sensações que nós experimentamos no decorrer da vida. Então vamos começar, né? A nossa análise, né, do Epicuro a partir de um texto, né, muito conhecido chamado Carta a Meneceu, né? E nessa carta, né, que é um texto assim, bastante pequeno, o Epicuro realiza ali uma série de reflexões sobre a vida, né, sobre aquilo que seriam os princípios fundamentais que podem conduzir o homem a uma vida feliz, né? Então ele começa esse texto com a seguinte frase, né? Que ninguém hesite em se dedicar à filosofia enquanto jovem, nem se canse de fazê-lo depois de velho, porque ninguém jamais é demasiado jovem ou demasiado velho para alcançar a saúde do espírito. Quem afirma que a hora de dedicar-se à filosofia ainda não chegou, ou que ela já passou, é como se dissesse que ainda não chegou ou já passou a hora de ser feliz, né? Bom, com esse trecho aí da Carta a Meneceu de Epicuro, né? Com esse início aí, a gente já pode fazer a nossa primeira observação, né? Então ele condiciona alcançar a felicidade a uma espécie de sabedoria, né? E ele utiliza aí a filosofia nesse sentido de uma espécie de arte, né? Uma espécie de habilidade, né? De se buscar o saber e gerar a verdadeira compreensão da vida, né? Uma compreensão da vida mais elevada, de modo que o que ele chama, né, de felicidade estaria condicionado
a esse critério de racionalidade, né? De saber ponderar, de saber analisar. A gente poderia afirmar, né, que, segundo Epicuro, a sabedoria proporciona a felicidade. Bom, mas o que o Epicuro está chamando aí de felicidade, né? Então, da mesma forma que a gente pode observar na análise dos cínicos, né? Então, a felicidade como uma espécie de estado de espírito, né? Os estoicos também tinham essa concepção, né? Essa visão de que felicidade também estava relacionado com o estado de espírito. Aqui em Epicuro a gente vai encontrar o mesmo elemento, né? Então ele vai chamar felicidade de um bem-estar da alma, né? Só que ele acrescenta também o bem-estar do corpo, né? A saúde, a ausência de dores, né? Então, e não só dores do espírito, né? A angústia, as perturbações da alma, mas também as dores do corpo, né? Então a gente tem que lembrar que o Epicuro, né, é um atomista e um materialista, né, e que a vida feliz, em alguma medida, depende das sensações, né. Então, além do bem-estar da alma, que a gente já encontra em Platão, que a gente já encontra também ali nos estoicos, o Epicuro coloca a saúde do corpo como um elemento fundamental para que o indivíduo conquiste a felicidade. Uma das primeiras coisas que o Epicuro vai analisar aí nesse texto, né, Carta a Meneceu, é a questão da morte, né? Então, a morte talvez seja a coisa mais angustiante, né, para um indivíduo, e aquilo que talvez traga a expectativa de maior dor, né? O Epicuro diz que a grande tarefa dos homens, né, em boa parte do tempo, o que as pessoas estão fazendo de alguma forma é fugir das dores, né? Mas ele tranquiliza, né, os seus alunos, né, e os destinatários dessa carta, partindo do seguinte raciocínio, né? Ele afirma que somente um tolo teria medo da morte, né, nas palavras do Epicuro, né? Por quê? Ora, quando a morte existir, nós já não existiremos mais, né? Então a sensação da morte, que seria essa coisa angustiante, quando a morte se realizar, nós não vamos poder experimentar isso, né? E no momento que estamos vivos, né, nós também não experimentamos a morte, né? E trazendo a discussão aqui novamente, né, para o campo das sensações, que é o critério de felicidade aí do Epicuro. Ora, todas as dores, sejam elas físicas, né, sejam elas espirituais, elas dependem de alguma medida que o indivíduo ele esteja vivo, né, para poder experimentar essa sensação, né? Então, de acordo com Epicuro, no momento que a morte se realiza, nós não poderemos mais experimentar nenhum tipo de sensação, sejam as sensações prazerosas e sejam as sensações ruins, né? Por conta disso que o Epicuro defende a ideia de que não faz parte, né, do repertório do sábio, né, daquele que sabe ponderar, cultivar esse medo da morte, né, ter esse medo da morte. Então, não se deve ter medo da morte, porque a morte significa, né, o fim das sensações, né? Isso lembra um pouco uma discussão que o Sócrates ele realiza lá no Fédon, né? Quando os seus discípulos, né, chegam para visitá-lo e imaginam que vão encontrar o Sócrates ali desesperado, e o Sócrates está super tranquilo, né? E quando ele é questionado
por seus discípulos, Sócrates fala o seguinte, olha, a morte só pode ser duas coisas, né? Ela pode ser, por um lado, a libertação do corpo, né? Então esse retorno para o mundo das ideias, né? E o corpo é a sede, né, de toda a turbulência, a sede de todas as sensações. Então, se existir uma vida após a morte, que é o que o Sócrates e o Platão acreditam, a morte poderia ser isso, ou a morte poderia ser o nada, né, que é um posicionamento parecido com esse do Epicuro, né? Essa ideia de que a partir do momento que a morte se realiza, cessam-se todas as sensações, e cessando todas as sensações, também findam todas as dores espirituais e as dores físicas, né? Então, segundo o Epicuro, não se deve ter medo da morte por conta disso.